Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do TryCast. Esse é o episódio número 9, produção? 9? Acho que é número 9, né? Número 9. Se não for, a gente corrige aí. Estamos aqui com você de volta. Vai ser 9. Tava com saudade já. É, muito bom ter você de volta. E hoje, quer introduzir a nossa convidada? Por favor, né? Por favor. Gente, eu tô muito feliz. É uma pessoa que eu amo muito, que tem se tornado uma pessoa muito especial e muito essencial, assim, na minha vida. E o tema que a gente vai trazer aqui é um tema que eu amo, então provavelmente eu vou falar muito. Aí você me dá uma cutucada aqui. Só não bate na mesa. Pode falar à vontade, sabe que eu tenho mas esse não problema. bate na mesa. A gente tá aqui com a maravilhosa Raquel Rodrigues, minha psicóloga linda. Ai, Palmas, gente! palmas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada! A gente tá muito feliz com você aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada. Honra minha estar aqui com vocês. É isso. Eu já tenho um amorzinho pelo Tchuai, por vocês. Ai, pelo aquele videomaker que está do outro lado. É. Deixar claro que o filhão Murilov, toma, tá aqui. Tá aí. Quem ajuda a gente aqui na produção. Mas, tia, acho que a gente queria ouvir um pouco você falar pra gente. Foi muito legal o papo que a gente teve recentemente, você falando sobre o cuidado que a gente precisa ter com o trabalho que a gente fez aqui de inclusão, né, de pessoas com situações especiais. E acho que a ideia é a gente ouvir um pouco tanto desse trabalho que a igreja tem feito, como da sua experiência dentro do mercado aí, da psicologia, dentro dessa vida, desse mundo aí. Primeiro, acho que você pode contar pra gente como que você começou nessa história da psicologia. É um negócio que você tem desde criança. Gente assim. do céu. Primeiro que assim, né? Eu acho que o que eu tenho de psicóloga tem a idade de vocês. Aquele momento... pausa dramática. Mas eu tenho 24 anos de formada, então são 24 anos dentro da psicologia. E desde a minha formação, eu realmente sou psicóloga. Eu saí da faculdade para dentro do consultório. Então... comecei ali. Só que dentro desse percurso da psicologia, então assim, você sai da faculdade, eu entrei já numa clínica, comecei no consultório. Aí eu comecei a trabalhar dentro de um hospital e eu amava trabalhar no hospital. Eu amei ser psicóloga hospitalar, fiz uma especialização nisso. Mas daí minha mãe faleceu. E quando minha mãe faleceu, eu não consegui voltar para o hospital. Daí foi muito difícil ter voltado para o hospital, não conseguia lidar com aquilo. E aí, precisava buscar a psicologia em outros ramos, porque eu queria continuar sendo psicóloga, mas tinha que buscar ela em outros lugares. E aí, fui pro RH. A pior coisa que aconteceu, gente. Não, verdade, assim, tô brincando. Foi muito legal, porque eu aprendi algumas coisas que eu vou falar pra vocês, mas eu sou muito falante. Eu sou muito brincalhona, eu não combinava de ficar trabalhando dentro de uma empresa. E não era aquele RH de treinamento e desenvolvimento, era aquele RH de contabilidade. Entendi. Então, assim, não tinha nada a ver comigo. Malha eu sei 2 mais 2. Então, assim, não... Mas aprendi. E aí, com essa de eu aprender dentro do RH, uma escola um dia me chamou para poder dar aula de psicologia. E aí eu entrei para onde eu realmente percebi o que era o que eu amava. Que legal. Jovens. E foi aí que eu comecei a me desenvolver mais dentro da psicologia, porque eu comecei sendo professora, e aí eu vi que era realmente esse nicho que eu amava, fui picada pelo bichinho da educação. Aí eu deixei realmente a organização de lado e me dediquei à educação, o consultório voltou e aqui estamos, né? Então, hoje, assim, a minha bagagem principal é cuidar, né, do infanto juvenil, né? Então, até a linha dos jovens. Você pega a partir de que idade, mais ou menos? Pequenininho. Eu tenho paciente que inicia comigo, assim, com 3 aninhos. Caramba! Porque daí eu faço, né, a psicologia totalmente infantil, que é a ludoterapia, que é o brincar, é o desenvolver... Porque a criança, ela não é verbal. A criança é 100% emocional. Então, desde pequenininho ao jovem. Tá. E dou a orientação parental. Você é super jovem. Vocês são super jovens. Não, até os 30 anos eu ali tô considerando Nossa, que tá dentro da faixa do jovem. Ainda. Que tá dentro da faixa do jovem. Passou disso, daí já é aquele jovem maduro, é o adulto, né? Então, daí o adulto... você não atende? Claro que atendo. Não é que não atende, mas o meu foco, a minha especialização, o meu nicho foi todo sempre voltado para essa geração mais jovial. Aí que daí me mantém jovem.
Entendi. Né? Se retroalimenta, né? Exato. Legal. Porque daí eu não fico lembrando da idade. Eu fico achando que eu tenho 24. Bom demais. E o bom é assim, né? Espero que seja a vida inteira assim. Espero que seja, né? Mas você tem estado bastante com a gente aqui no Tuai, né? Sim. Trocando umas ideias, ajudando o Lucas e a Carol aí Sim. com algumas... A gente acabou assim, né? Com esse projeto de inclusão. Ai, gente, que é um projeto lindo, 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 Conta lindo. mais, tem gente aí que não sabe. A Paulinha, a Paulinha Sabatier, ela iniciou esse projeto, ela que trouxe esse projeto de inclusão para dentro da igreja. E é um projeto muito maravilhoso, porque assim, eu até ministrei agora, né, para a turminha do Tio Go Inter, falando sobre como você alcançar os não alcançáveis. Tá. Mas isso numa pegada teológica, né? Como você alcança aqueles que não são alcançáveis no sentido de evangelismo Não mesmo. cristãos, né? Só que como que a gente alcança aquele que não é alcançável, mas numa vida cristã? Não, desculpa, numa vida de inclusão. Tá. Né? Uma criança que ou um adolescente, um jovem que é um neurodivergente. E aí, o que é, então, um neurodivergente? Que esse termo assusta muita gente. Assusta. Assusta porque quando a gente pensa em neurodivergência, a gente está pensando numa composição neurobiológica. E você fala, caraca, parece um palavrão, né? Neurobiológico, um negócio... E muita gente não sabe o que é. E não é tão simples, realmente. A gente não vai romantizar, tá? O assunto neurodivergência. A gente não vai romantizar o que é uma pessoa que tem um transtorno assim. Mas, trazendo assim de lucidez, é o que a gente escuta como clássico. O TEA, que é o transtorno do espectro autista. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TOD, que é um transtorno do opositor desafiador. A dislexia, descalculia. O que acontece com uma pessoa que tem um transtorno desse? Ela não adquire. Não é algo que é assim, eu, pelo meio que eu vivo, Com o tempo, né? as coisas que eu faço, o que eu estou fazendo, o não ter... a quantidade de tela que eu assisto, não tem nada a ver. Tá. Tá? Isso é bom falar. Porque... Não é isso. Você não adquire uma neurodivergência, algo neurobiológico. É uma condição que você nasce, é uma condição neural. Então, assim, pensando no cérebro da criança, né? Ou no nosso, né? De um modo geral, a gente tem ali a amígdala, que ela, né, é responsável por todas as suas emoções, e o córtex, que é responsável por todas as nossas razões, por tudo aquilo que é racional, é tudo aquilo que é aprendido. O que acontece? Uma pessoa que ela tem um transtorno neurodivergente, que ela é uma pessoa neurodivergente, que ela tem ali uma questão neurobiológica, tem uma falha neural. Tá. No uma córtex. falha neural nela, no total. córtex dela e na amígdala. Então, Tá. o que acontece? Essa pessoa, ela precisa passar num neurologista, ela precisa passar num médico, ela precisa de um acompanhamento neurológico. Talvez ela precisa de entrar com uma questão medicamentosa. Existem medicações que vão dar estímulos de dopamina, vão dar estímulos de alguma coisa que estiver faltando ali. Não vou nem entrar nesse mérito, porque, assim, são fármacos que depende de cada pessoa. E se, de repente, falar alguma coisa aqui, a pessoa vai chegar em casa e vai Mas dizer eu assim... não tomo isso. Não toma isso aí que ela falou. Ou então, vou tomar. Eu tô sentindo... Porque o que tem acontecido muito é o estigma do TDAH. Eu tenho TDAH. Tenho TDAH. E hoje o TDAH, ele virou... Como é que chama quando tem uma coisa que é muito comum? Esqueci o nome quando fala que todo mundo tem isso. Não sei. Não vou saber conseguir também. te ajudar. Eu não lembro agora o nome. Tá. Uma expressão assim, todo mundo tem isso, então também tenho. Então eu tô desatento no Maria tal vai lugar. não é Maria, vai com as outras. Carne de vaca. É verdade. Carne de vaca, assim, tipo... Tem todo carninha lugar. de vaca, tem tudo que é lugar. Aham. E aí acaba que todo mundo fala, eu tô tão desatento, eu não tenho mais prestado atenção. Não consigo me concentrar. TDAH. Não é. Eu vou expor. Mas eu não vou falar nomes. Não vou falar nomes. Mas tem uma pessoa, né? Que uma vez passou no médico, porque eu sou muito desatento, desfoco. Cara, uma conversa de 20 minutos. Aí a psiquiatra, TDAH. E receitou remédio. Não, gente, isso Eu é falei, uma rápido loucura, assim. né? Eu falei, Isso é uma não loucura, pode. Né? Primeiro que assim, pra você... Eles ganham alguma coisa receitando esses remédios? Porque não é Deve ser. possível, gente. Assim, de Tem um verdade, monte de assim, gente o que doida. acontece é que o médico, ele tem uma questão com laboratórios, né? E ele... Sim. Que são os
representantes comerciais de Uhum. fármacos, não sei. Então, ele nem vai julgar aqui. Porém, para uma pessoa descobrir se ela tem um transtorno neurodivergente, ela faz uma bateria com um neuropsicólogo de testes de 10 sessões. São vários testes aplicados na pessoa para você realmente diagnosticar. Tá. Sim. E aí, sim, eu tenho um laudo, eu tenho um diagnóstico, aí eu vou buscar uma série de profissionais. Então, normalmente, um TDAH, ele precisa de um psicólogo para trabalhar com as questões das emoções. Ele precisa de um psicopedagogo para trabalhar com as questões pedagógicas e cognição. Ele precisa trabalhar com as técnicas comportamentais cognitivas. Tá. Ele precisa de um fono. Nossa, é muito mais complexo. Então, assim, né? é muito mais complexo do que você dizer assim, estou desatento. E tem gente que acha que para na terapia só, né? Só no acompanhamento E psicológico. não. Você tem todo um Tem time por todo trás. um vamos dizer time assim. por trás, exatamente. Mas só uma dúvida. Tipo assim, todo mundo. A pessoa que ela nasce com isso, etc., beleza, ela nasce. Mas tem como ela desenvolver a pessoa, tipo, entender isso só depois de muito mais velha? Tem. Tipo, com 40 anos eu descobri que eu tenho Sim, TDAH. Tipo, sim. nasceu com isso, mas só descobriu depois. O que acontece, né? Principalmente, vou falar da minha geração. Né? Era uma geração que não tem acesso como a tua geração agora. Primeiro que a gente pode, hoje, vai num médico, você faz uma consulta online. Um exemplo, tá? Mas o que a gente tem de acesso hoje é maior. É igual quando fala assim, o número de TEA aumentou, né? Aumentou, realmente. A gente tem aí o número a pandemia fez com que aumentasse drasticamente por N fatores. Mas o que acontece é que a gente tem diagnóstico hoje em dia. Então, hoje em dia, você tem mais acesso a Sim, a descobrir um entender. diagnóstico real. Então, por exemplo, antes eu não conseguia ter acesso na minha geração. E aí, o que acontece? A pessoa é tão desatenta, ela não consegue... eu vou dar um exemplo clássico, né? Você não consegue terminar um pensamento. Que já vem um outro pensamento em cima, e vem um outro pensamento, e vem um outro... E você não consegue finalizar um único pensamento. E aí, um dia, ele tá lá, adulto, 30 e poucos anos, ele vai num neurologista, vai num psiquiatra, faz a bateria de testes e ali diagnosticado, né? Ou com TDAH, uma dislexia, com alguma coisa. E aí, ele passa a fazer tratamento. Entendi. Agora, eu tenho crianças que passam, né, nessa equipe e vira pra mim e faz assim, nossa, tia Raquel, eu tomei o remedinho hoje, a minha cabeça fez assim, ó. Eu consegui pensar tudinho. Nossa. Assim, não é que eu sou a favor da medicação, mas um tratamento bem feito, né? Um diagnóstico bem feito. Entrar com essa questão da medicação, isso é maravilhoso, porque acaba realmente trazendo ali para o paciente, para a criança, para a família, um baita cuidado. Sim. Então, isso é Legal. muito bom, é muito prazeroso para quem trabalha com isso. Né? Quando você vê um paciente te relatando isso, fala Legal. assim, ai, eu consigo pensar inteirinho agora. Aham. Fala, cara, Legal. que legal, né? A medicação faz isso, então Muito não bom. tem como dizer que não faz. E eu acho que tem um ponto também que eu imagino que deva afetar muito, até nessa percepção das pessoas que você comentou aqui. Tem muita gente que acontece qualquer coisa e acha que é TDAH, por exemplo. Mas eu acho que a gente vive em um mundo hoje que a gente é tão hiperestimulado, você tem tantas informações na sua cabeça que isso acaba te remetendo, muitas vezes, a não conseguir finalizar um pensamento. E às vezes não é porque você tem um TDAH, é porque você está sendo hiperestimulado ali o tempo inteiro pelo tanta Exato. informação que você consome no celular, nos seus redores, enfim. Eu não vou conseguir te falar, até por entendimento mesmo da questão de pixels, né? Mas esses dias me perguntaram assim, mas antigamente criança também assistia desenho, a mesma quantidade. Vamos pensar em 1 hora de tela, tá? 1 hora de tela, quando eu tinha meus 7 anos. Com 1 hora de tela para criança que tem 7 anos hoje. O que acontece? A imagem que tá ali, né, numa tela, o colorido, a quantidade de pixel, acho que é esse o nome, né? O número dos pixels que tem, traz um estímulo cerebral que, assim, faz com que a dopamina... Então, o que acontece com a dopamina cerebral? Nós acordamos, 0. Tá? Aí você vai, toma um café da manhã. Ela já aumenta ali, ó. 20, 25. Até chegar a 100, tá? Vamos pensar num 0 a 100. Chegou ali 20, 25. Opa, dopamina ficou boa. E aí você faz o que com o teu filho? Você entrega a tela pra ele, porque você tem que fazer alguma coisa. Nessa, a dopamina fez Já assim, foi no 100. Voou. Foi lá pra 90. Só que acontece, esse não é aquele estímulo que ele é contínuo. Porque é um estímulo... Essa dopamina, ela é uma dopamina repentino. artificial. Tá.
Ela não é a dopamina que você... Porque a dopamina da alimentação, ela veio orgânica. A artificial é aquela da tela, é aquela que você tá vendo. A dopamina, o que ela faz no corpo? Desculpa te interromper. É a alegria. Tá, a dopamina é o hormônio da alegria, é Tá. o hormônio da felicidade, é o hormônio do prazer. Né? Então, assim, daí o que ela... É o hormônio do vício. Tá. Né? Então, por que as pessoas acabam se viciando, sei lá, por telas ou... Aí tem... Até... Peraí que eu vou... Senão eu vou cortar pra vocês. Eu já vou abrir um parênteses pra falar de uma situação de tela terrível que pode acontecer. E aí, o que acontece? Ele deu esse pico de dopamina, só que ele faz assim, ó... Vu! Ele despenca, por exemplo, quando ele chega na escola. Uhum. E aí, na escola, se ele não teve um estímulo, se não brincou com as crianças, tudo, aí ele vai pra casa. Quando ele chega em casa, aí começa a birra. E chora. E começa a birra, por quê? Porque o nível de dopamina dele tá lá muito embaixo. baixo. Então, a gente precisa estimular a criança a criar a dopamina orgânica. Sim. Uhum. Como que você faz isso com uma criança? Contando história. E a história com um contexto de imaginação, fazendo com que ela produza aquela história. Então, quando você vai contar algo, você conta com detalhes. Se os pais se dedicassem verdadeiramente 10 minutos por dia, não tô falando de muito não, tá, gente? 10 minutos por noite, para chegar do lado do filho e contar a história, Que legal. o nível de dopamina saber. dessa criança Bom saber. aumenta drasticamente de modo orgânico. Que legal. Então, o contar histórias faz com que você diminua a birra no dia seguinte. Por quê? Porque ele aumentou a dopamina dele, o hormônio da alegria dele tá bom. Uhum. E ele não vai ter aquela necessidade de preencher isso de modo artificial. Legal. Sim. E aí eu acho que vem um ponto, porque isso deve acontecer também, que a criança acaba associando os lugares aonde elas têm a dopamina, onde ela sente a dopamina. Então ela não quer ir pra escola porque quando ela entende que quando ela chega lá, o nível de dopamina dela tá lá Tá embaixo. lá embaixo. Entendi. E é engraçado que quando eu ia pra escola, né? Era muito prazeroso. Por quê? Porque eu vivia no mundo da imaginação. Então, por exemplo, preciso pesquisar um trabalho da escola. Nossa, eu tinha que ler N livros e pegar no papel ao maço e ficar fazendo várias coisas escritas para poder sair o meu trabalho. Como é que um jovem faz um trabalho hoje? ChatGPT. GPT. Ele escreve, o negócio saiu pronto. Uhum. A sua precisa imaginação... pensar, A sua imaginação também não precisa, você não precisa. não é estimulada. Não é, você não estimula. Então, por exemplo, hoje o jovem, por isso que ele é extremamente imediatista, por isso que o nível de obesidade tem crescido muito, porque é tudo muito fácil, tá tudo muito rápido. A pessoa não precisa pensar. Uhum. Tá ali, tá tudo ali, as respostas são muito imediatas. E aí, daí que acontece? Aí a gente entra até no âmbito cristão. Aí o jovem, ele vai se viciar na tela, ele vai se viciar na pornografia, Com certeza. ele vai se viciar em alguma coisa para ter a dopamina de modo artificial, porque ele tá tudo muito rápido, muito agitado, e ele precisa daquilo. Tá. Então, assim, como que você faz para um jovem, né, deixar... porque é muito fácil chegar para um jovem e fazer assim, você tá, né, assistindo pornografia, você tem que parar. É pecado, né? Peraí, Uhum. qual o subsídio que você vai dar para ele? O que você vai fazer em troca? Como é que você orienta isso? Uhum. Peraí, a gente vai ter que estimular a sua dopamina, esse seu hormônio da De outra alegria, forma. de outra forma. Uhum. Como é que eu deixo... Igual, né? Eu vou falar por mim. Passei por um processo de obesidade. Então, eu precisava emagrecer. Como que eu faço para trocar aquilo que me dá prazer, Por que é o outra alimento, coisa. por outra coisa? Uhum. E o que vai me trazer prazer? Eu vou ter que buscar. Como que eu vou ter que buscar? Me conhecendo. E onde que eu me conheço? Na terapia. Uhum. Nossa, é muito Legal. importante isso, né? Tipo, fico pensando que isso é pra tudo na nossa vida, né? Tipo, a pessoa que, sei lá, tem problema com comida, problema com sexo antes do casamento. Tipo assim, tudo tá ligado a você, tipo, alimentar essa dopamina. Pode falar assim desse jeito? Ah. Alimentar essa dopamina. E a gente precisa mudar a nossa cabeça com isso. Dessa forma, né? Tipo, e eu sou a pessoa mais a favor da terapia. Gente, façam terapia. Salva a sua vida, tá?
Façam terapia. Nossa, é muito Ó, bom, assim, tem sido... Aqui, ó, tá o número do meu telefone. Instagram, o arroba dela. Arroba aqui, ó. Pede aqui o número Aqui, que a ó. gente deixa em contato. Não, isso é muito importante, assim, eu tenho, enfim, converso com vários jovens que falam, mas meu pai não deixa, fala que é falta de Deus e etc. Pai, mãe, queridos, deixem os seus filhos fazerem terapia, porque acho que isso ajuda você a se tornar um adulto melhor, resolver os seus problemas, né? Então, Não, com fala certeza. um pouco sobre terapia. Aí a gente, né, pula de um outro âmbito. Porque a gente tá falando assim, né, de uma pessoa que tem realmente uma necessidade de um processo terapêutico por ser um neurodivergente, por ter uma Aham. questão neurobiológica. Mas e aí? Eu não tenho nenhuma questão dessa, Não mas precisa, né? eu não preciso, eu tô bem. Por que eu preciso fazer terapia? Gente, nem é que ninguém precisa fazer terapia. Primeira coisa é, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero lidar bem comigo mesmo. Eu quero olhar, e aí, né, mais uma vez, eu peço licença para Raquel psicóloga e falo como Raquel cristã, é lembrar que nós somos Gênesis 1:26. Eu sou a imagem e criação do Senhor. E eu preciso me olhar como imagem e criação. Eu preciso me olhar como aquele que me criou de forma perfeita. Porque o dia que eu olho para dentro do espelho e faço assim, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou, eu tô com dificuldade de ver quem eu sou. Eu estou dizendo assim, a criação foi falha. Essa criação não foi boa. Aí eu tô duvidando daquela cruz, eu tô duvidando do sangue que Cristo derramou por mim. Então, a importância de um processo terapêutico, ela vai muito além de um autoconhecimento. Muito além disso. Ai, por sinal, vou fazer um spoiler agora. Por favor. Vai. Queremos. Toma. Esse aqui é o meu novo filho. É? Não chama Murilo. Ele chama Recebendo Vida através da palavra. Gente, o Murilo, ele é o principal filho. Ele é o filho maravilhoso. Ele é o filho... Tá comemorando ali. Mas o Recebendo Vida através da palavra, eu falo muito sobre isso. Que eu tive todo um processo na minha vida sobre autoconhecimento. Eu sou uma mulher sozinha, né? Mas eu não sou solitária. Existe essa diferença, tá? Hoje estou no momento sozinha. Mandem currículos. Obrigada. É isso. Mandem currículos. É isso. Se você tiver a minha faixa etária. Porque aqui a gente tá falando do TY, vocês são muito jovens. Vocês podem ser meus filhos. Ai, gente. Não são vocês, tá? Deus tem reservado. Deus Amém. tem reservado. Amém, amém? Amém. Amém. Não, mas brincadeiras à parte, gente, voltando aqui, o fato de eu ter passado esse processo, né, sozinha, fez com que eu buscasse um autoconhecimento. Como? Sozinha? Claro que não, gente. Também fui pro processo terapêutico. Eu também busquei o processo de terapia. Só que nada, e isso eu falo no livro, nada do autoconhecimento foi tão grande como ter o conhecimento do alto, que é Jesus. Sim. Então, voltando pro processo da terapia, existe muita gente que fala, a terapia não é para todo mundo. A terapia não é só para quem tá num processo de depressão, melancólico, ou num transtorno de bipolaridade, ou tendo crises de ansiedade. Não, gente, a terapia é para aquele que quer. É para aquele que quer reconstruir a tua vida. É para aquele que quer... A gente entra, vamos falar de novo, né, do restart que você precisa dar na tua vida. Sabe quando você precisa olhar para dentro de si, fala, cara, eu preciso de chaves que vão gerar mudanças sobrenaturais, mudanças reais na minha vida, para que eu possa mudar até a vida do outro. Porque o que acontece muitas vezes, que eu vejo é assim, ó. Eu queria tanto que o outro olhasse para mim dessa forma. Não é o outro que tem que olhar para você dessa forma, é você que tem que olhar para você desta forma. Né? A mudança que a gente quer que o outro tenha não é no outro, tem que começar na gente. Eu gosto de usar um exemplo num avião, né, que quando a gente está num voo e fala, né, em caso de pressurização, máscaras de oxigênio descerão, você coloca primeiro em você. Não adianta eu cuidar de ninguém se eu não cuidar de mim. O que eu vejo muito no consultório? Muitos pais indo buscar ajuda psicoterapêutica para os filhos, sendo que, na verdade, eles estão fazendo um baita de um bode expiatório. O que é o bode expiatório? É colocando o outro naquele local onde ele deveria estar. Nossa, sim. Né? Então, muitos pais colocam os filhos em terapia, sendo que a grande questão está ali nos pais. Então, o que eu costumo fazer? Eu não atendo nenhuma criança e adolescente sem fazer orientação parental. Não atendo. Já falo isso para os pais. É menor de idade? O pai vai estar passando, a pai e mãe vai ter que ter uma sessão comigo também. A gente vai conversar, vai ter o nosso momento. Nossa, é muito importante. Por quê? Porque eu preciso falar para os pais que a família tem que ser cuidada.
E o processo da terapia é isso, é um processo de autoconhecimento, de ressignificação. É de você buscar lá no teu inconsciente, né, aquilo que tá ali reprimido, censurado, guardado, e você traz isso pro consciente. Muitas vezes a e gente muda. acha que, tipo assim, tá tudo bem. Eu fui buscar a Kel pra fazer terapia, assim, eu falei, ai, tô num processo que vou casar, tô noiva, acho que tá tudo bem, mas assim, vou fazer. E a minha irmã, gente, ela é também a maior defensora, e ela na minha orelha. Você precisa fazer terapia antes de casar? Você precisa fazer... E eu, gente, mas assim, aparentemente tá tudo bem, tá, assim, tem umas questões aqui, mas acho que tá tudo certo. E eu na segunda sessão... Eu precisava muito. E assim, tipo, a gente tem esse estigma de que eu preciso procurar a terapia quando eu tô ansiosa, quando eu tô com depressão, quando eu tô passando por uma fase ruim, e não é isso, assim. E mesmo quando você acha que você tá bem, que tá tudo bem, sempre vai ter uma pontinha solta, assim. Eu tenho conversado muito com a Raquel e eu tô vendo, gente, o quanto eu tenho pontas soltas na minha vida e que eu preciso tratar antes de casar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Da gente procurar a terapia não só quando você tá com uma tristeza, enfim, mas em todo momento da sua vida é bom você ter esse cuidado, assim. E uma coisa que é importante falar, assim, você falou em relação à orientação parental, né? Para muitos adolescentes e jovens, assim, que têm pais cristãos mais conservadores, a gente vê pais falando, não, mas isso é falta de Deus, vai orar, vai Sim. buscar o Senhor, e não é isso, né? Tipo, realmente tem muita gente que precisa de terapia e não é falta de Deus, né? Não, não é. E aí, gente, por exemplo, uma pessoa que tá num quadro depressivo, melancólico, não é falta de Deus, não é mimimi. E aí a gente entra até nesse composto orgânico mesmo. Existe um hormônio na adolescência chamado hormônio da depressão. Uhum. Na adolescência, Caramba. o corpo produz um hormônio depressivo. Melancólico. Faz parte da adolescência. Uhum. Que se o jovem nessa fase não tiver, por exemplo, inserido num grupo, numa tribo, porque o adolescente, o jovem gosta de tribo. Uhum. Vocês gostam de tribo? Anda em bando. A gente, né, anda em bando. Se nós, adultos, gostamos de tribo, por exemplo, de terça-feira, que tem o Juntas em Oração, é um bando de mulher que une ali, tá unida no mesmo propósito, nos mesmos ideais, e que se tornam super amigas. É do ser humano buscar, só que é do jovem buscar muito isso. Uhum. E aí ele se vê, por exemplo, deslocado, de canto, aí ele vai, né? Coloca ali o capuz dele da invisibilidade, Sim. porque eu vou colocar aquela touca, porque eu vou me tornar invisível a tudo, para que ninguém me veja, para que ninguém me note. Ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado. Uhum. Ele precisa ser validado, ele precisa daquele momento dele. Ontem, eu atendo um garotinho, ele já é um garotão. Mas ele começou comigo, ele tinha uns 12 anos, ele tá com 16 agora. Uhum. E a gente tava falando de pessoas importantes. Né? Então, eu tenho um jogo e nesse jogo tinha uma pergunta assim. Então, fale das pessoas importantes que você conhece. Era pra ele ter falado assim, sei lá, Michael Jordan. Uhum. Billy Graham. Uhum. Ele falou pra mim assim, a minha psicóloga. Ai, bonitinho. Aí você ganhou Eu um dia. ganhei, eu fiz assim. Sou eu. Mas por que ele... O que ele quis mostrar? Ele falou assim, é porque antes eu era muito tímido. Ele continua ainda sendo muito tímido. Mas ele não conseguia nem falar assim, eu preciso ir no banheiro. Caramba. Ele se sujava pra não falar pro professor, por exemplo, que precisava ir no banheiro. Meu Deus. Era uma timidez num nível excessivo. Uhum. E hoje ele já consegue... Posso ir no banheiro? Mas Ele verbaliza. Uhum. Né? Então, isso tudo acontece dentro de um processo terapêutico. Que legal. Eu falo que assim, quando eu quero explicar pra alguém o que é um processo de terapia. Você usou uma expressão muito boa, eu vou usar ela. Que é do fio, que a gente às vezes tem uns fiozinhos. A ponta solta, A ponta solta. Aquele filminho Divertidamente, ele veio para salvar a vida do psicólogo para quando você quiser explicar o que é que acontece. Nós realmente temos um painel de controle que não necessariamente está no cérebro, tá? Alguns está no cérebro, outros está no coração, outros está na barriga, no estômago, outros está nos órgãos genitais, outro está na ponta do dedão do pé. O meu com certeza está no estômago. O meu também. Meu painel de controle tá ali, porque é uma luta para poder tirar a alegria do lugar dela. Ela falou, a alegria não se espelha, tanta tristeza fica na tua. Então, aonde tá? Então,
Porque a gente tem aquele estigma de achar que a mente tá aqui, tá? Mandando Não. tudo. A mente tá, Em tudo. né, em tudo. O que o psicólogo faz? Ele dá a mão para todas aquelas emoções. Ele te coloca naquele painel de controle. Então, quem comanda as emoções? Você. Você controla as suas emoções. E eu vou ficar ali, ó, de retaguarda, de mão dada com você, Te ajudando. segurando, você vai controlar. E você vai pedir alegria. Vem cá. Tristeza, pode vir tomar conta. Porque existem momentos que a gente precisa chorar. Uhum. Por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu senti tristeza. E eu preciso chorar. Ai, eu fiquei com raiva. Eu preciso falar que eu tô com raiva. Eu preciso colocar as emoções no lugar dela. Mas quem coloca? Eu coloco. Ah, mas aí você tá falando que Deus... Não. É Deus que tá no controle de tudo. No meu painel de controle, quem manda é Jesus. Só que ele me deu o livre-arbítrio de tomar conta, né, da minha vida. E até de falar, o Senhor tem controle sobre ela. Amém. Amém. Muito legal. Eu acho que é algo que a gente fala muito entre os jovens que as nossas emoções também precisam servir a Cristo, né? Nós não fomos... E é algo que eu vi muita gente falando logo depois do lançamento desse filme, porque o Divertidamente, ele te coloca como refém das suas emoções. Não. E a gente sabe que a gente foi criado para que as nossas emoções sirvam a Cristo, né? Então, acho que o que você está falando aí é a gente se colocar na posição de, como servo de Cristo, como filho empoderado e recebendo autoridade através do sangue de Jesus, eu tenho autoridade para governar as minhas emoções e fazer com que as minhas atitudes sirvam a Cristo. Nossa, muito bom. Ai, que lindo, até me impulsionadas pelas arrepiei. suas... Que Toma, lindo! então vai. Eita! Então vai. Que Faz lindo. terapia? Faz Não. terapia? Aí, ó. Gente. Potencial cliente. Depois Potencial cliente, hein? Mas... Gostei, mas eu amei o que você disse. E é isso mesmo. Porque a gente é que tem que ter o comando de fazer assim, alegria, pode vir, aproveita, usufrua disso agora e deixa eu me alegrar nesse momento. Tristeza, tá na hora de você entrar. Pode vir. Fica bem, vamos lá, vamos chorar. A gente precisa ter as emoções, a gente precisa sentir. É importante. E o papel de um psicólogo é dar a mão, não é para as emoções. É dar a mão para você, para que você consiga comandar as suas emoções. Aí é a história do fio. Imagina um novelo. Eu gosto muito de usar essa expressão quando vai uma criança no consultório. Eu quero explicar para ela o que é o meu papel. Imagina um novelo de lã, todo emaranhado. O psicólogo vai ajudar a desembolar aquele novelo. E vai te entregar 2 agulhas. Agora, quem vai pegar as agulhas, aprender a tricotar e fazer a blusa, é você. Que legal. Eu vou ajudar você a pegar esse fio, a tirar daquele nó. E a gente vai estar junto ali, eu vou estar ali, junto. Mas Muito quem bom. vai pegar a agulha, eu posso te entregar a agulha, mas é você que vai ter que tricotar. Que É legal. você que tem as respostas. O que acontece muito no consultório é assim, ai, o que você acha que eu faço? E eu vou sempre te devolver a pergunta, o que é que você pensa sobre isso? O que é que você gostaria que acontecesse? No teu lugar, o que você faria? Muito bom. É verdade. Daí a pessoa consegue ter a resposta própria para ela, dentro das questões dela mesma. Eu acho que o legal da terapia é que você, primeiro, você vai dando instrumentos, né, ferramentas para a pessoa conseguir lidar com tudo aquilo que ela sente, mas eu acho que essa figura que você colocou é muito legal também, porque eu fiz terapia quando eu era criança, assim, eu tinha uns 5, 6 anos, eu fiz por algum tempo. Minha mãe também é psicóloga, então, eu vivo bastante dentro dessa realidade. Mas eu vejo muito a terapia como um lugar que você vai tirando as coisas da frente, né? Usando essa ilustração que você deu, para a pessoa conseguir surgir no meio de tudo isso. E aí, isso me faz lembrar um pouco do versículo que está em Mateus 5:16, que ele fala, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Então, eu acho que é muito um processo de... Deus colocou ali, ele nos criou a imagem e semelhança dele. E a gente acaba colocando coisas em cima que acabam tapando isso, né? E eu acho que o processo de terapia, ele é muito esse entendimento de que você vai tirar as coisas para que aquilo que Deus colocou em você brilhe. Tanto que a palavra que Mateus usa nesse versículo é deixe, como é o que já tá ali. Só tira o que tá na frente, você não precisa fazer nada. Só tira o que tá na frente e deixa a luz brilhar, entendeu? Muito legal. Até na própria reconstrução, né, do
juro que quando ele fala, tira todos os escombros, Sim, tira e vamos sim, Jeremias, reconstruir. Uhum. Né? Tira. Não adianta você querer construir nada em cima de entulho. De Você não vai, de escombros, escombros, você não vai conseguir. Legal. Constrói, né? Vamos lá, tira as coisas, vamos construir. Muito bom. E isso faz parte, né, desse processo da terapia, que é... eu falo que é engraçado, né? A minha descoberta na psicologia foi dentro de um pronto-socorro. Um morador de rua olhou para mim e falou que eu seria uma psicóloga. E eu tava no segundo colegial, sem a menor ideia do que eu seria. É uma história linda. Eu tenho certeza que foi o próprio Deus que veio através dele e falou para aquele morador. Que forte. Nossa. Porque foi um momento muito lindo. Gente, eu lembro da lágrima desse senhor escorrendo. Ele estava tão sujo que a lágrima saiu branca. Nossa. Sabe assim, uma coisa muito forte. Ele olhou para mim e ele fez assim, você vai ser psicóloga. Eu era menina, eu tinha 16 anos. Nossa, que maluco. E eu falei assim, psicóloga? Onde você tava? Isso já Tava dentro de um São Paulo? De São Paulo, eu sempre morei aqui. Tá. A gente tava... Meu irmão foi assim, meu irmão passou muito mal e meus pais levaram ele aqui nesse pronto-socorro da Lapa. Uhum. Tá. E nós moramos em Osasco. Eu nem sei por que meus pais vieram aqui. Uhum. Então, próximo ao Ceasa, mas era aqui. E eles entraram pra dentro, né, da parte médica lá com meu irmão. E eu fiquei na recepção, sentada. E tava cheio, tudo. De repente esvaziou, não tinha ninguém. Só tinha eu e esse morador que entrou com uma caixa de beterraba. E aí, foi Muito assim, aleatório. eu lembro muito da cena, muito aleatória. Ele com aquela caixa de beterraba e ele pergunta o nome da recepcionista. Ele fala, fulana tá aí, E eu fiz assim, tipo, com o ombro assim, sei. Só que eu sempre fui muito falante. Uhum. Até as meninas do Juntos que falam, Raquel fala muito. Eu falo, gente, eu falo tanto, por isso que eu escrevi livro. Eu falo tanto. Tem que pôr pra fora, Tem que pôr de pra algum fora. jeito. E quando eu me vi, eu já tava ali, né, no papapá com ele, conversando e querendo saber da vida dele, querendo saber por que ele era um morador de rua, por que ele tava naquela situação, e conversando e aconselhando, falando, mas sai. E aí ele pediu um papel. Ele falou, você tem um papel? Eu achei um papel e ele escreveu com uma letra, tipo aqueles lettering que as meninas fazem hoje em dia. Bonita. Linda, né? E escreveu lá, filosofia, amor à sabedoria. E eu tenho esse papel até hoje. Gente. E aí ele virou pra mim e fez assim, você vai ser psicóloga. E eu não tinha pensado ainda no que eu iria fazer. Na verdade, eu doideira. achava que eu ia ser aeromoça, arquiteta. Meu pai queria porque queria que eu fizesse edificações. Uhum. Meus irmãos são todos engenheiros. Então, Tá. assim, a psicologia não era... Minha mãe era professora. Então, não era algo que eu tava pensando. E ele olhou pra mim e falou, você vai ser psicóloga. Porque é muito difícil uma mocinha sentar do lado de um morador de rua, de um homem como eu, pra ficar conversando. E aí ele pegou, Isso deu é um verdade. beijo na minha mão. Eu lembro que eu... daquela cara, assim... E eu lembro disso, dessa lágrima dele escorrendo, assim, aquela lágrima Nossa. branca. E eu guardei aquilo. Eu falei, será? E aí, assim, eu não conseguia nem pensar em outra profissão. E aí eu falei, não, eu tenho que ser psicóloga. Eu quero ser psicóloga porque eu preciso alcançar vidas. E aí, gente, uniu, né, a psicologia com o fato de eu ter me tornado uma mulher cristã. Então, alcançar vidas não virou só a minha profissão, virou objetivo de vida, né? Virou a minha meta. Você precisa alcançar vidas. Como? Através do meu testemunho, através de quem eu sou. É uma coisa que eu sempre falo muito para os jovens, a gente precisa estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, tão cheio, tão cheio, a ponto de respingar e alguém perguntar assim, ô Rocha, tem alguma coisa em você que toda vez que eu vejo, sinto diferente? Ô Rúbia, eu olho para você, eu tenho vontade de chorar e não é de tristeza, eu não sei o que que é. E aí você pode responder assim, é o Espírito Santo que habita em mim, que é tão forte, é o amor que eu tenho por Jesus que está dizendo que te ama. Quando a gente chega nesse ponto, a gente está alcançando vidas. É isso. É isso. Então, não é só a profissão. Não é a profissão de psicologia, mas é a gente estar realmente aberto para poder alcançar aquele que está perto. Amém. E eu acho que a psicologia, ela tem uma tarefa muito nobre, que é você ceder escuta, né? Eu acho que a emoção desse morador de rua, ela se dá muito por conta disso, porque é um cara que ninguém ouve, que ninguém senta para conversar, para saber a história.
E eu acredito que o maior gesto de humildade que a gente pode ter é se propor a ouvir alguém, né? Geralmente a soberba, a altivez, ela vem quando você quer só falar e achar que tudo que você fala serve para outra pessoa. Mas quando você se propõe a ouvir o que o outro tem para trazer e você se colocar nesse lugar com pessoas que a sociedade inteira rejeita, eu acho que é muito legal. E muito impactante que o teu chamado tenha vindo através desse lugar, né? Exato! Não, e assim, e você falou uma coisa tão linda, que é esse validar a escuta. Uhum. Você ouvir, porque, assim, eu posso ser muito falante, porque eu gosto, mas é extremamente edificante você ouvir. E quando a gente fala sobre esse ouvir, não é ouvir assim, ó. Tá, Não, é isso aqui, ó. Pode falar. Eu tô aqui. Eu tô te ouvindo. O que você quer me falar? Eu tô validando o que você tá sentindo. Quantos pacientes chegam em mim e me falam barbaridade? Eu falo, cara, eu vou te dar a mão na barbaridade e naquilo que você estiver falando que é muito legal. E tudo bem. Eu vou estar validando a tua dor de qualquer maneira. Ou a tua alegria. Legal. Existe um sigilo super ético na psicologia, mas a Rúbia já entregou que eu sou a psicóloga dela. E eu vou dar a mão pra Rúbia nos momentos que ela tiver na baita tristeza, nas lutas e no dia do casamento, que ela vai estar super alegre. Então, assim, não é o validar um sentimento é você realmente olhar, né, pro teu paciente com esse olhar de amor, de cuidado. E tem uma coisa que quando nós estudamos, a gente escuta muito assim, você não pode ter relacionamento com o teu paciente, você tem que ter... Cara, são vidas. E quando você olha para outra vida, você tem que enxergar essa outra alma humana. Jung fala muito sobre isso, né? Quando você encontrar outra alma, lembra que você também é outra alma humana. Legal. Então, não tem como eu dizer que eu não amo meus pacientes, que eu não vibro pela vida deles, que eu não vibro pela alegria deles. Esses dias uma pequenininha olhou para mim e fez assim, no meio da terapia. Ela, Tia Raquel, eu sou tão feliz porque eu confio em você. Nossa! Caramba! Profundo, uma criança. Assim, eu sou tão feliz porque eu confio em você. Eu te amo. Nossa. Me quebrou. Eu acho que eu Toma, também te pum, amo. lágrimas. Eu também amo você. Que Então, doideira. assim, não tem como você não vibrar pelo outro, né? Então, assim, meu querido psicólogo, colega, para com esse negócio de achar que você... eu não posso me relacionar e não vibrar pelo meu paciente, tem que ser imparcial. Eu conheço psicólogos que se encontram o paciente num shopping, alguma coisa, muda a rota para não cruzar, porque não pode ter relacionamento. Gente, não existe isso. É claro que você é imparcial. Quando você está dentro daquele setting terapêutico, você é imparcial. Você entra realmente ali, eu sou o profissional, eu tô ali para te ouvir. Eu não vou falar dos meus problemas, a gente não vai trocar figurinha, a gente não é amiguinho. Mas você se relaciona, é outra pessoa, é outro ser humano, é outra vida, é outra alma. É outra pessoa que está passando por alguma dificuldade, por alguma coisa que você precisa amar. Muito bom. E para quem tá adorando tudo isso que a gente tá falando e se interessa, assim, pela psicologia e fala, cara, um dia eu quero fazer uma faculdade de psicologia, quero atender no consultório, acho que seria legal você contar um pouco de como foi sua experiência na faculdade, assim, como foi ingressar no mercado, que conselho que você tem para essas pessoas. Façam psicologia. Tem muito, assim, primeiro que hoje em dia tem vários cursos que são ótimos. Eu não vou ficar falando para vocês nome de faculdade, assim, qual a melhor faculdade na psicologia, porque eu acho que isso é muito pessoal. Eu, por exemplo, não sou a favor de uma pessoa entrar hoje numa universidade pública por valores irrevogáveis meus, tá? Então, tem alguns valores... Cristão, assim, como cristã, é muito conflitante. Como cristã. Então, eu buscaria alguma faculdade com valores, mas parecidos, isso né? Sou eu. Mas acho que para qualquer cristão, você vai procurar uma faculdade Então, você vai buscar aquilo que... se o meu valor é esse, eu vou buscar. Então, não vou ficar falando nomes de faculdade que você buscaria. A faculdade é sensacional. E você, jovem, que está, né, na universidade, viva a faculdade. Porque se tem algo que é muito gostoso, é essa fase. Mas viva com altivez, viva com responsabilidade, faça a diferença, mostre, né? Faça com isso, do teu colega de faculdade olhar para você e falar,
Cara, se é alguma coisa diferente. Aham. E aí você pode falar e verbalizar. Fala, é Jesus que vive na minha vida, que é assim. E quando eu estava na faculdade, eu era muito menina. Né? Como vocês hoje, eu saí da universidade com 21 anos. Tá. Eu terminei, Nossa. né? 5 anos de psicologia, eu com 21 anos estava formada. Nossa, Tipo, você se formou super muito cedo. novinha. Sabe assim, muito menina. Uhum. E. Não, 21? Tenho 24 de formada, dá 45. Então, não, tava com 22, 23. É, idade normal de Mas formatura, assim, então. Mas era muito menina. Uhum. Imagina, 22 anos já atendendo dentro de um consultório. Uhum. Muito menininha. Mas eu lembro que foi... A faculdade, ela traz realmente para você uma bagagem, se você quiser, se você se dispor a isso. Uhum. Então, viva essa fase. Agora, eu tive a oportunidade de, já na faculdade... Uma coisa, meus irmãos sempre me falaram isso. Você quer um bom emprego na tua vida? Procure um bom estágio. Um bom Legal. estágio é a Porta de garantia de um bom emprego. Que legal, nunca tinha ouvido nem pensado. É, nisso, os meus muito irmãos sempre me falaram isso. Faz um bom estágio, porque é a garantia de um bom emprego. E eu trabalhava num hospital como estagiária e saí do estágio, eles já me registraram como funcionária deles. E fiquei um tempo trabalhando como psicóloga hospitalar, né? Uhum. Lá dentro. Aí veio essa história que eu contei pra vocês, que minha mãe faleceu. Uhum. Eu acabei mudando e percorrendo aí em outras áreas. Mas faça um bom estágio. Que legal. Né? Se eu fosse dar um conselho para os jovens, faz um bom estágio. Óbvio que o interesse das pessoas varia muito, assim, mas imagino que tem muitos psicólogos que se voltam mais para a área da educação, tem uns que vão já para a área do consultório, do atendimento. Quais outras áreas existem? Que área que você acha que é legal, assim, que dá para a pessoa uma abordagem mais, vamos dizer assim, Gente, mais total? o leque da psicologia é um negócio absurdo de grande. Porque você trabalha na organização, como, sei lá, um treinamento e desenvolvimento, Uhum. dentro da parte de organizações mesmo, num RH de uma empresa, num recursos humanos. Você vai trabalhar com um psicólogo hospitalar e dentro do psicólogo hospitalar você pode trabalhar em N setores. Eu não sabia. Gente, eu tenho uma tia minha de consideração que ela trabalha como psicóloga hospitalar na área de luto. Eu não sabia que isso existia, que tinha psicólogos que ficam ali o tempo Só inteiro. pro luto. Eu não sabia, gente. Gente, eu trabalhei muitos anos dentro do hospital. Tive experiências, assim, incríveis e terríveis. Trabalhar Não, deve dentro ser do muito hospital desafiador. é muito, Muito desafiador, desafiador. muito desafiador. E aí, assim, então dentro do hospital você trabalha com luto, ou você trabalha dentro da UTI neonatal, ou você trabalha Mas, geralmente, por exemplo, pra UTI neonatal, você trabalha com os pais. com os pais, sim. Entendi. Tipo, o do luto, ele trabalha com o paciente que tá ali com câncer, por exemplo. Um câncer terminal. Nossa, gente, deve ser muito difícil, meu Deus do Muito. céu. Eu já atendi algumas pessoas. Atendi criança. Ai, gente, mas aí agora eu vou me emocionar. Eu atendi, você falou do câncer. Eu atendi uma criança muito especial. Você conhece? Sei quem é. Ela foi uma paciente incrível que me ensinou muito, 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 Nossa, muito. gente, ela era Uma demais. criança linda. Uma criança que não era criança, uma criança que veio adulta. É. Para ensinar muito pro mundo. Foi mesmo. E ter perdido ela, a princípio, me trouxe uma sensação de frustração, de droga, né? E aí, um dia, quando eu mudei pro meu consultório novo, até o Murilo falou pra mim assim, mãe, coloca algum... Você não tem nenhum desenho, né, da Laurinha em casa? Eu falei, eu tenho um prontuário dela que tem um monte de coisa ali. Pega, faz um quadrinho, coloca no seu consultório. Cara, o desenho que eu tenho no meu consultório é um dia que a gente tava brincando de Frozen e ela desenhou um bonequinho de neve subindo aos céus. E esse bonequinho tá subindo com várias bexiguinhas de coração. Um bonequinho e o bonequinho de neve feliz. Eu tenho certeza que ela sabia que ela ia embora. Também. Eu falo sempre pra minha mãe, eu tenho Tenho certeza que ela já certeza sabia. que ela sabia que ela ia. Só que a Laura, ela me ensinou muito mais do que eu coloquei pra ela. Que maluquice. Né? Assim, ela tinha só Ela era 6 muito especial. aninhos. Ela era muito diferente. 6 aninhos só. Mas aquela menina me ensinou tanto da psicologia, do amor, da alegria. Mas assim, pelo entendimento que ela tinha da vida, da Pelo situação entendimento que ela tava. que ela tinha.
E eu não sei o que Deus falava aos ouvidos daquela Não, ela que menininha. consolava as pessoas, não era tipo, a gente ficava querendo fazer ela feliz, mas ela que consolava a gente, assim, eu acho que a Laura, ela foi um anjo que Deus enviou, tipo, na Sim. vida das pessoas. Na assim, vida das pessoas que passaram por ela. Ela foi realmente uma menina É muito especial. inexplicável. E aí hoje eu tenho, né, no meu consultório, tem um quadrinho dela que é justamente esse. E, então ela me deixou um legado de amor tão grande. Então o paciente, né, a gente tá voltando aqui um pouquinho, a gente abriu esse baita parênteses aqui para falar, né, o paciente terminal, ele precisa, né, desse cuidado, desse amor. E então o hospital traz muito isso. Gente, daí tem a psicologia forense, que é trabalhar com questões de criminalistas, fazer laudos. A gente tem casos aí. Pode falar nomes, assim? De casos de famosos, caso, sim, né? pode. Assim, Isabela Nardoni lá, que o pai... Então, a família toda vai precisar passar por um processo, né, da psicologia para entrar com laudos de perícia, tudo. Então, tem aí a psicologia forense. Entendi. Cara, Tem essa área, muito... assim, eu jamais entraria. Nossa, porque tem que eu ser ia... um sangue frio, né? Não. Imagina, nossa, tem que ter Eu muito acho sangue que frio. essa aí não tô podendo, não. Que maluquice. Mas tem muita área. Então, tem a forense, daí tem a clínica. E dentro da clínica... Já ia abrir um leque gigantesco, Puts. né? Aí abre nicho que você tem. Então, tem pessoas que só atendem... psicólogos especialistas só em TEA. Só em pacientes que têm autismo. Psicólogos especialistas no TOD. Psicólogos especialistas... Todd pra mim era novo, eu não conhecia. É o transtorno opositor desafiador. É muito difícil de lidar com uma criança que é opositora e Acho desafiadora. que você tem um pouco. É aquela que não fala... Ela não consegue ouvir, não. Ah, então com certeza eu tenho um pouquinho. Não tem, não. Vou deixar registrado. Não tem. É birra mesmo. Essa tem. Mimada. Tem também. Spoiler de consultório. E, nossa, daí abre um leque dentro de abordagens de autores que você segue, né? Então, por exemplo, qual abordagem eu sigo a psicanalítica, mas dentro da psicanalítica, qual é a minha linha de pensamento? É Freud, é Jung, é Lacan, é Melanie Klein. É que nem evangélico, protestante, calvinista, arminiano, assim, assembleia, vai embora. vai cada um pra um lado. E aí, assim, como fazer para ganhar dinheiro com a psicologia? Trabalha, querido. Em qualquer área que você for se desenvolver. Então, o consultório não dá dinheiro. Não dá dinheiro se você não trabalhar, não investir nisso. Eu quero ir para... Aí tem a área da educação. Gente, tem muita área. A psicologia é um leque muito grande de possibilidades que você tem para trabalhar. Mas em todas elas você vai trabalhar com a mente do ser humano. E isso é muito perigoso. Tem que ser... É muita responsabilidade. Não é aquela coisa assim, vou trabalhar com psicólogo. Vou fazer psicologia. Você tem certeza? Ou você está querendo fazer psicologia porque você tem algumas questões que você quer trabalhar com você? Porque isso acontece muito. É um negócio que eu acho que até conecta um pouco, que a gente fala muito aqui dentro do Tuai, nessa parte de intercessão e dos ministros de intercessão, que é a responsabilidade que você precisa ter quando Deus te revela alguma coisa sobre a vida daquela pessoa. Tipo assim, olha o poder de transformação que você tem na sua mão. Se você usar essa informação de maneira errada, você pode estar arruinando a vida de uma pessoa, ou você pode estar levando ela para mais perto do plano que Deus tem para ela. Exatamente. Então, acho que dentro da psicologia você vive muito isso, né? Muito. E a gente tem que tomar tanto cuidado, né, quando vem com essas questões da intercessão e de você proferir algo sobre a vida da pessoa. Eu gosto muito de ouvir... Quando o próprio pastor Theo Hayashi, ele tá ministrando uma coisa, ele faz assim, faz sentido? Ele usa muito essa expressão. Faz sentido? Faz sentido? Quando ele diz isso, uma coisa que a gente pode aprender com ele, nesse faz sentido, eu tô te perguntando se isso faz sentido pra você. Porque se não fizer sentido pra você, não pega pra você. Não é teu. Fez sentido. Opa! Testifica no espírito. Tá testificando. Então, não fez sentido? Cara, vai embora. Tomem cuidado, e a gente sai ouvindo todo mundo. E aí você escuta e... Guardei. Vou guardar. Quando você vê, você tá cheio de bobagem guardada na mente, e você tá ali com uma mente de bobeira.
Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado quando você está cuidando de outra vida. Isso tanto como um intercessor, como com um psicólogo, sempre que você vai Que cuidar legal. de outra vida. Que legal. E eu acho que a área que mais bomba hoje é terapia de consultório, né? Eu acho que Clínica, né? A clínica. ou não? Sim, acredito Viagem que minha. sim. Não, eu acredito que sim mesmo. Porque você já sai com aquele estigma, né? De quando você quer fazer psicologia, que você quer atender num consultório clínico. Eu acho que é a mais visada, É a mais assim, né? visada. E aí vem aquele estigma do tipo, ai, mas será que eu vou conseguir ter paciente? Como é que eu faço para ter paciente? Hoje, eu até queria ser uma pessoa super da mídia social lá e conseguir fazer o meu Instagram bombar, ter vários seguidores e conseguir ter vários, fazer os reels, fazer isso sempre, muitos stories. Gente, não tenho tempo, não. Nem muita paciência eu faço. Tem dia que eu faço um vídeo e ficou sensacional. E no dia seguinte já não faço Não, e mais. tem dia que você acorda e você fala, gente, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês da Não minha mostra rotina. nada. Passa 7 horas e 7 eu horas não postou mais nada. Então, o ano passado eu fiz um projeto, por sinal, vai começar agora, 1º de setembro. Inicia, né, o mês de Setembro Amarelo, que é um mês que de muita responsabilidade. Nossa, é mesmo. Olha como Deus é bom. Esse episódio vai sair no mês de setembro. Setembro Sério? Amarelo. Que bem, Setembro Glória a Amarelo. Deus. E eu fiz um projeto o ano passado, eu fiz 30 maneiras de você viver bem, né, por conta da ideação suicida. Então, 30 maneiras de você viver bem em família. E aí eu não vou fazer os vídeos tudo de novo, né? Mas eu vou ficar repostando Legal. Sim. todos os dias esses vídeos, né? Então, Já foi fala do seu dia arroba 1, aqui pro pessoal. @psicóloga Raquel Rodrigues. Boa. Não, o começo do vídeo já entrou. começo A já hora que você entrou. falou, Verdade, já verdade, entrou, mas verdade. agora entrou Mas, de ó, novo. psicóloga Raquel Rodrigues. É isso. Então, assim, eu queria muito, né, falar que, meus pacientes chegam pela rede social. Um outro chega. Mas, normalmente, assim, hoje, até pelo tempo que eu tenho de bagagem, é muito indicação. É É assim, boca a boca, né? eu conheço... Alguém chega, Rocha, eu tô precisando de um psicólogo. Raquel. Vou indicar, eu conheço a Raquel. Muito assim, a grande maioria vem por indicação. Tá. Né? Então, é isso. Só que, eu quero começar no mercado, entra aí, rede social tá aí para poder fazer Legal. uma baita propaganda para você. Eu tenho amigas que estão começando agora, abrindo uma clínica, assim, e é muito isso, criar o seu próprio networking, conhecer as suas Difícil, pessoas, né? caçar dentro das pessoas que você já conhece, quem que você pode Exato. atender, às vezes é complicado. Você começar assim do zero é um desafio, né, É um que exige desafio, mas muita vai. energia, mas... Gente, se eu fosse pensar em quem era a Raquel em 2001, que foi quando eu saí da faculdade, e a Raquel de hoje, 2024, cara, tem tanta coisa, tanta água passou. né? Tanta, mas assim, é sempre um degrauzinho por vez. E terão dias que você vai subir, degrau, subir, caiu tudo de novo. E tudo bem, levanta, vambora, lava o rosto, passa o iluminador. Gente, porque eu aprendi com a minha paciente maravilhosa, tem que passar iluminador, porque dá um glow. Tá, dá uma definida. Dá uma definida, Não, dá mas aí um é glow. contorno, definido, é o contorno. Contorno, Desculpa, né? amigas. O iluminador é pra dar aquele glow. E quando você passa... É isso, gente. Caiu, desanimou, vai lá, lava o rosto, Passa maquiagem. passa e vambora. maquiagem, batonzão. Meninas, penteia o cabelo, passa um perfume. Pro garoto? Claro que não, pra você. Sim. Pra você. E sobe a escada de novo. Mas os moleques também gostam. Os meninos também sim, com gostam. Menino certeza. gosta de menina bonita. Não adianta Com a gente certeza. falar isso, que, não gosta. Gosta assim. Menino gosta de menina bonita, perfumada, Cheirosa. arrumadinha. Aí vocês É sosseguem, hein? Você gosta de menina cheirosa, bonita? Eu gosto da minha, né? Eu já arrumei a minha, eu tô quietinha. Linda, né? Ela é. Minha Minha discípula. Linda. Menina bonita, viu? Deus é bom, né? Deus é bom, hein? Faz milagres, graças a Deus. Deus é bom. Olha, acho que a gente teve um repertório completíssimo aqui pra nossa Completíssimo. rapaziada. Papo edificante. Nossa, eu sou suspeita Teve- pra falar. Teve conselho pra aprender como lidar com a dopamina.
teve o mercado de trabalho, como você pode iniciar, teve a gente falando sobre a Bíblia, como é a psicologia à luz da Bíblia. Se você tem dúvidas ainda, chama no arroba Chama no arroba. da Raquel Rodrigues. E Psicóloga. ela vai... Psicóloga Raquel Rodrigues. Psicóloga. E façam terapia, gente. Faz Tá? terapia. Para com esse estigma aí. Procura um terapeuta, um psicólogo. É muito importante. Eu tenho certeza que vai salvar a sua vida. Não, edifica mesmo, edifica a vida. Amém. Muito obrigado por ter vindo. Psicóloga Obrigada. Raquel Rodrigues, uma honra te Obrigada. receber Eu gosto aqui. mais do tia Raquel. Do tia Raquel? É. Tamo junto, Não, tia Raquel. tia Raquel. Muitíssimo obrigado. Prazer Obrigada a te receber vocês, foi uma honra. Volte sempre. Obrigada. Tamo Eu amo junto. aquele garoto. aqui. O garotinho ali, a gente também ama, Mu. A gente ama. Ó. Beijo no seu coração. Gente, se vocês curtiram esse vídeo, deixa um comentário, compartilha, deixa o like, segue o canal da IA Church, se inscreve no canal da IA Church aí no YouTube, porque a gente, a cada 15 dias, solta um episódio novo aqui. Fechou? Tamo junto.